Diogo Almeida e Silva, 23 anos, residente em Santo Tirso desde os 3 anos, licenciado em Direito, está agora a tirar mestrado em Sociologia no ESCTE. É presidente da Juventude Socialista de Santo Tirso desde 2019 e comissário nacional do Partido Socialista, em representação da Juventude Socialista, tendo já cumprido diversos mandatos em estruturas federativas do Distrito do Porto e também a nível nacional, com 2 mandatos como comissário nacional. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada a nós por aceitar esta entrevista. Obrigado pelo convite. Como surge o seu interesse pela política? Ora, o meu interesse pela política já remonta há algum tempo. Posso considerar que tenha sido, de certa forma, precoce, né? Eu tenho tido atividade política, mas não só política, mas a atividade política tem sido mais ou menos por volta dos meus 14, 15 anos e foi algo muito espontâneo. Eu não tinha ligações nenhumas à política, foi o sentimento de querer fazer algo mais e participar em processos de decisão, conhecer um pouco mais a nível das políticas, mas sobretudo um sentimento de preocupação com o bem-estar social, com algumas das causas que ainda hoje me movem, como o combate às desigualdades e na altura muito ligado também à questão estudantil. Fiz também associativismo e acho que isso também é uma vertente muito, muito interessante da política. Fiz associativismo, nomeadamente associativismo estudantil de diversos aspectos, tanto aqui no ensino secundário como depois na minha passagem por Coimbra, em que integrei o Núcleo de Estudantes de Direito e depois a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que foi também dos maiores desafios que encarei na minha vida. Portanto, o interesse da política vai além do partidário e pronto, até mesmo no secundário estive envolvido num movimento de defesa da escola pública, portanto acho que é transversal e acho que já é algo que vem natural e desde muito cedo e acho que remonta mais ou menos, não diria aos 14 anos, foi aí que encontrei a possibilidade de participar, mas se calhar até anteriormente, porque sempre fui uma criança e um jovem atento e preocupado e pronto, e muito cedo também tomei a iniciativa de procurar saber um pouco mais e participar nestes processos de decisão. Quais são as suas ambições na política? Pretende fazer uma carreira na política? Eu não penso muito nisso. O que tenho vivido na política tem sido fruto de muitas circunstâncias, também da confiança que vou depositando nos órgãos para os quais tenho sido eleitos, das pessoas com quem trabalho. Tem sido um gosto enorme nesse sentido. E não penso propriamente na política, como disse na resposta anterior, num veículo partidário só, não é? Se eu amanhã ficasse sem a possibilidade de fazer política no partido, ou no partido, na Juventude Socialista, certamente continuaria a ter preocupações políticas e a ter participação política de qualquer forma. Portanto, a nível de ambições políticas, eu acho que é sobretudo, enquanto não vir os desígnios para os quais me convenceram a entrar na política como realizados, com uma maior igualdade, um maior combate às desigualdades sociais, quando essas não forem eliminadas, quando muitas das causas que são tidas por mim e pela minha geração como primordiais, acho que a ambição será sempre colmatar essas mesmas causas e esses mesmos desafios. Como é o Diogo Silva? Dá sempre a sua opinião até perante o Partido Socialista de Santo Tirso, fazendo com que as suas ideias sejam ouvidas? Sim, e nomeadamente agora, como Presidente da Juventude Socialista de Santo Tirso, não dou propriamente a minha opinião, ou não dou apenas a minha opinião, mas tento representar os jovens que comigo caminham neste desafio. Mas não só, e faz parte precisamente da minha forma de fazer política, não representar apenas a Juventude Socialista, não representar apenas os jovens que decidem fazer parte da Juventude Socialista, neste caso de Santo Tirso, ou nos outros órgãos para os quais estou eleito, e até no Partido Socialista, que agora como Comissário Nacional do Partido Socialista, mas sim todos os jovens, mas também atendendo sempre a toda a população e as preocupações da população. Portanto, não acho que seja propriamente a minha opinião que seja a mais ponderante, mas sim o conjunto de todas as opiniões e das preocupações que pautam os meus ideais e as necessidades das pessoas que me rodeiam. Estamos a menos de meio ano das próximas eleições autárquicas. Vai integrar alguma lista em alguma junta de freguesia ou até mesmo na Câmara Municipal? Para ser muito sincero, isso ainda não foi, da minha parte, ainda não sei, ainda não foi conversado. O processo autárquico está a ser decorrido de uma forma muito natural e muito assertiva está a ser conduzido pelo Partido Socialista, sempre em diálogo com a Juventude Socialista. Nós temos-lo feito
ao longo, pelo menos desde que eu fui eleito. Temos tido um diálogo profícuo e acredito que não é a minha preocupação assumir necessariamente um cargo autárquico, mas que os jovens se sintam verdadeiramente representados, sejam os jovens da Juventude Socialista, sejam os jovens do Conselho de Santo Tirso, e acho que essa é que é a prioridade, mais do que propriamente eu ter ou não um lugar autárquico. Se vier e se isso representar ou se isso significar uma melhor representação dos jovens em Santo Tirso, que seja positivo para todos. A Juventude Socialista tem sido uma voz ativa nas redes sociais, com várias iniciativas e fazendo mexer, digamos assim, a política conselhia. Quais são as propostas da Juventude Socialista para Santo Tirso? Eu acrescentava, tem sido mais nas redes sociais, porque devido ao período de pandemia, mas o que nos cativa é precisamente o trabalho no terreno, que é aquilo que acho que se tira muito, muito positivo na política, e nomeadamente quem gosta de conhecer novas realidades, conhecer pessoas, ouvi-las e transformar aquelas que são as preocupações em soluções, acho que isso é que é o mais importante. O nosso trabalho, nomeadamente na Juventude Socialista, nós olhamos aqui sempre em diversas óticas. A Juventude Socialista tem diversas áreas de atuação, nomeadamente a nível nacional, a nível federativo e a nível concelhio. E a nível concelhio, acho que as nossas, e para as próximas autárquicas, acho que as nossas preocupações são aquelas que têm de ser transversais a toda a nossa geração, pelo menos as que sejam primordiais. São, nomeadamente, o combate à crise climática e à emergência climática. São, nomeadamente, as preocupações relacionadas com o emprego jovem e com a habitação acessível, porque vivemos num período em que não é um problema de Santo Tirso, mas é um problema do nosso país, em que, devido aos baixos rendimentos, comparativamente ao preço das rendas e da habitação, é um problema que nós temos de enfrentar com seriedade, e isto está diretamente ligado também com o emprego jovem, a criação de mais oportunidades. Temos visto também um crescimento a nível industrial e de muitos setores aqui em Santo Tirso, que espero que seja uma alavancagem para para colmatar essa mesma lacuna, que, repito, não é de Santo Tirso, mas é estrutural. Mas também a nossa preocupação diretamente relacionada com a igualdade, combatendo a desigualdade de género, e vai muito em conta também ao trabalho que nós temos desenvolvido nas redes sociais, aí sim, com as nossas iniciativas recentes, mas também a discriminação racial e qualquer outro tipo de discriminação que possa surgir. Acho que a nossa geração nos pede que sejamos mais sustentáveis ambientalmente, que sejamos mais conscientes e respeitemos mais o próximo e os que nos rodeiam, e acho que com melhor emprego e melhor condição de vida para que nos consigamos emancipar. E acho que é essa a grande luta da nossa geração, é a luta pela emancipação e contra a precariedade, e acho que essa será uma das principais lutas da Juventude Socialista de Santo Tirso. Que balanço faz do último mandato de gestão autárquica? Primeiro com Joaquim Couto e agora com Alberto Costa. Ao longo dos últimos anos, o Partido Socialista tem sido o partido predominante em Santo Tirso, e acho que isso significa precisamente que um bom trabalho tem sido feito no âmbito do município de Santo Tirso. Eu concordo com isso. Acho que Santo Tirso tem sido beneficiado por um grande conjunto de medidas que visam a inovação, que visam o futuro. É óbvio que Santo Tirso e o Valdoago viveram períodos conturbados com a crise que afetou o nosso setor empresarial, o setor industrial, mas acho que os sinais têm sido dados agora, nomeadamente com o aumento do investimento das empresas em Santo Tirso em 30% no último ano, um ano de pandemia. É um dos significados em que a própria indústria se está a revitalizar, está a renascer e está a diversificar, que é uma coisa muito importante, porque se assistirmos outra vez a um colapso, e agora vemos que o nosso colapso é geral, não é? Mas se virmos um colapso como o que aconteceu no Valdoago, a nossa malha empresarial já é mais diversificada e não vamos ter quedas tão grandes como aquelas que se verificou estruturais, ligadas a outros problemas, que também não foram de Santo Tirso, porque não fomos nós em Santo Tirso que decidimos aderir, por exemplo, à Organização Mundial de Comércio, a adesão da Organização Mundial de Comércio por parte da China e muitos outros problemas e outros mercados emergentes que nos vieram retirar muito produto. Mas quanto ao balanço autárquico, acho que tem sido manifestamente positivo. Santo Tirso tem crescido, tem crescido no que toca a parques verdes, às iniciativas relacionadas com o desporto. Teve também um bom exemplo no combate à pandemia, na minha perspectiva. São inúmeros os exemplos autárquicos, mas aqui podia
podia passá-lo, independentemente de quem esteja a liderar o município de Santo Tirso, e agora com confiança redobrada no nosso Presidente da Câmara, o Presidente Alberto Costa, que presidiu a Câmara Municipal de Santo Tirso agora nos últimos anos, e que certamente fará um bom trabalho após estas eleições autárquicas também, e reitero a minha confiança no Alberto Costa. No seu entender, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do nosso concelho? São diversos. Os pontos fracos pode-se prender necessariamente por questões estruturais que ligam diretamente a outras questões. Como nós vimos, não somos um grande centro, se calhar com capacidade de termos decisões, mas acho que isso também tem sido mudado, temos capacidade influenciadora junto de outros concelhos que nos rodeiam, não é? Nós vivemos aqui entre a parte litoral e a parte mais interior do nosso distrito e da área metropolitana do Porto. É aqui uma posição intermédia e muitas vezes até de passagem. Se calhar falta-nos aqui mais setores mais pulsantes e tipo de indústrias nem tanto, mas de setores ou capacidade de trabalho como têm cidades como o Porto, Lisboa, e padecem todas as outras cidades do país que não essas duas principais, não é? Mas quanto aos pontos fortes, são distintos. Acho que se vive muito bem em Santo Tirso. As famílias encontram em Santo Tirso um excelente local para viver, com diversos apoios de ordem social, com diversos apoios de ordem às famílias. Acredito que muitos desses se vão reforçar brevemente. Acredito também que o desenvolvimento que se tem feito tem sido pensado de uma forma sustentada e sustentável. E acho que esses é sobretudo os pontos fortes. É que Santo Tirso é um local muito bom para se viver, muito seguro também, e em e acho que o melhor que pode acontecer a um município é que as pessoas se sintam bem a viver nele. Caso fosse agora o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, que mudanças iria implementar? Qual seria a sua primeira medida? Isso é difícil, até porque eu tenho um contacto regular com o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, felizmente. Ele faz questão também de me ouvir ou de nos ouvir, e o nosso diálogo tem sido constante e corroboro de muitas ou quase todas as políticas tidas em Santo Tirso. Olha, uma delas que podia levantar era a questão da concessão da água. Foi uma das coisas que dialoguei com o Sr. Presidente antes mesmo dessa medida ser tomada, pegando noutros exemplos, e acho que foi uma medida muito positiva e tentava fazê-la da forma mais eficaz possível e mais benéfica para os tircenses. Mas muitas outras poderiam ser tomadas, nomeadamente o apoio, e aqui puxaria claramente para os jovens. Se amanhã fosse eleito Presidente da Câmara de Santo Tirso, seria necessariamente o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso jovem, e iria de encontrar algumas das preocupações que já elenquei. Promover o emprego jovem, combater a precariedade, gerar uma autarquia que seja ainda mais amiga das famílias e que os jovens tenham capacidade de se emancipar e de ser mais do que aquilo que conseguem ser. Somos as gerações mais qualificadas, somos das gerações mais diversificadas, e encontrar um espaço para cada um se sinta bem e que sinta que aqui pode concretizar os seus sonhos e os seus objetivos. Agora, falando do assunto da ordem do dia e do ano, infelizmente, que é a pandemia, não é? Sim, infelizmente. Veio e parece que está para durar, não é? Sim. Portugal chegou a ser um dos piores países do mundo em vários rankings de casos de mortes diárias por 100 mil habitantes em janeiro deste ano. Seja resultado alguma das medidas tomadas ou o comportamento de algumas pessoas, o Governo e as autoridades de saúde têm gerido bem toda esta situação porque continua a ser algo novo, ou na sua opinião muitas medidas poderiam ser melhor planeadas ou inclusive poderiam ter seguido outro caminho? Eu acho que, tendo em conta a circunstância e as condicionantes e todo o cenário que nós observamos a nível europeu e a nível mundial, acho que nós estamos no bom caminho. Acho sinceramente que as nossas políticas têm sido ponderadas, têm sido procurado o aconselhamento junto dos especialistas, e não vemos acontecer em Portugal aquilo que acontece em países como no Brasil, que é um descalabro, e que víamos acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, e olhando aqui para dois grandes países, e que agora foi depressa colmatado com uma liderança diferente. Acho que Portugal tem uma liderança forte, acho que os números de que falou
foram fruto das circunstâncias e de algumas medidas que inclusive foram admitidas como não tendo sido talvez as mais acertadas, nomeadamente a abertura no Natal, não é? Revelou-se caótico, mas é muito difícil encontrar este equilíbrio entre aquilo que é o confinamento, entre aquilo que é fechar e o equilíbrio da economia, não é? É muito, e se formos para a rua e se formos perguntar aos nossos comerciantes, aos nossos empresários, também muito com a consciência que certamente lhes apraz, dirão que não querem fechar, mas que compreendem que seja necessário fechar. Eu também, como jovem, neste momento estudante, também me custa estar fechado em casa, estar muito tempo sem os meus colegas, mas também me lembro dos idosos, que seja nos lares, que tiveram imenso tempo sem contactar com as suas famílias, que é uma violência tremenda, mas também dos jovens que vivem na escola, uns que estão a aprender a ler, outros que estão a terminar o ensino secundário e outros que terminaram o ensino secundário ano passado e que têm este ano atípico como o primeiro ano de faculdade. Eu mesmo, no meu primeiro ano de faculdade de mestrado, numa universidade diferente, sinto esse impacto enorme. Portanto, é muito difícil aqui encontrar o equilíbrio e acho que certamente as políticas adotadas têm sido ponderadas, vai muito também do comportamento que nós podemos ter, mas também temos aqui consciência de que todos temos limites e que nós, como indivíduos e como pertencentes a grupos sociais, não estamos habituados a isto e o impacto disto na saúde mental também é tremendo e acho que devemos preservar isso mesmo. Outra questão também é o plano de vacinação, que é uma nova esperança e que todos nós esperamos que esteja concluído de forma eficaz, que proceda da forma prevista e mais adequada possível para que todos estejamos mais seguros em breve. Vemos países a dar-nos sinais nesse sentido. Portugal acho que está também com um plano eficaz. Obviamente se todos nós estaríamos vacinados amanhã, se um de nós decidisse, mas as coisas não podem ser assim. Felizmente temos centro de vacinação e o de Santos é um exemplo com grande capacidade de vacinação diária e esperamos que isto seja colmatado de forma rápida e acho que aqui o papel da União Europeia também foi muito importante, né? Na distribuição das vacinas e neste plano e vamos puxar aqui um pouco a brasa, porque é um plano que eu acredito que seja verdadeiramente social-democrata, em que os Estados são os Estados a decidir para quem vai às vacinas e não é o poder económico que decide quem é que adquire as vacinas. Eu acho isso muito importante neste combate à pandemia e por isso eu prefiro paciência, prefiro eficácia paciente e ponderada do que as vacinas estivessem apenas disponíveis para quem pode e não para todos, para quem precisa. Relativamente aos efeitos da pandemia em Santo Tirso, referente que o Diário de Santo Tirso tem noticiado e divulgado as dificuldades extremas pelas quais os comerciantes de rua estão a passar. Temos feito inclusive entrevistas semanais com as diversas áreas. Como poderia a Câmara Municipal ir mais além e apoiar ainda mais esses pequenos empresários e os proprietários de cafés e restaurantes da nossa cidade e concelho? Eu acredito que a Câmara Municipal seja o primeiro organismo em Santo Tirso a querer ter soluções para isso mesmo. E acho que este tem apresentado. Apresentou, nomeadamente, no apoio aos restaurantes, à restauração, na entrega de refeições em casa, mas também um conjunto de outras medidas, até e também, dado o período de pandemia, a surpresa que encontramos até no ano passado, e nós agora vivemos a pandemia de uma forma muito diferente daquela que vivemos o ano passado, em que tudo era muito mais assustador do que aquilo que nos parece agora. E isso, se calhar, leva aos números que falamos há pouco, não é? e ao relaxo, mas porque há uma saturação natural também das pessoas, e também vai de encontrar aquilo que já falamos, que é a questão da saúde mental, em que nós não sabemos e não aprendemos a viver assim. Mas quanto ao apoio concreto, nós também temos, como Juventude Socialista, temos tentado estar perto, seja do comércio local, mas também das pessoas de Santo Tirso, dos empresários, para perceber aquilo que pode ser necessário apoiar e todas as medidas que poderão ser feitas. O próprio Governo tem lançado alguns apoios. É mais uma das situações em que é normal que as coisas os apoios não sejam tão grandes como nós pretendemos e não cheguem nos timings
nós pretendemos burocracias naturais, mas continuo a achar que é melhor assim do que uma anarquia total, não é? E que levaria a muitos outros problemas que não esses. Acho que, por exemplo, outra questão que nós já falamos, que é a questão do investimento em Santo Tirso, o investimento industrial ter crescido tanto, é um bom sinal para Santo Tirso, mas continuamos com muitos pequenos, médios empresários com muitas dificuldades. E eu, sinceramente, tenho mesmo muito medo. Olho também para setores como o desporto e como a cultura com enorme preocupação, ou seja, pelos atletas, até os atletas de formação, que vêm o seu percurso com solavancos que não previam, não é? Os trabalhadores da cultura que têm tido muito poucas oportunidades de trabalhar e de pagar as suas contas. E tudo isto é uma transversalidade de assuntos que precisam de resposta, mas nós vivemos numa atualidade que não sabemos o que é daqui a 15 dias, não é? Mas sim, espero que os apoios sejam muito reforçados, de encontro também àquilo que tem sido o apoio europeu, isso também é importante. Nós nunca nos esquecemos, seja do ponto de vista geracional, seja do ponto de vista do partido e da Juventude Socialista, nunca nos esquecemos do que é ser europeu e da importância do que é ser europeu. E acho que é um exemplo fortíssimo aquilo que estamos a viver atualmente, e espero que daí sejam dados os melhores frutos possíveis aos nossos comerciantes, aos nossos empresários em Santo Tirso e a todos pelo nosso país e ao longo de Europa. Não sou propriamente um perito em saúde pública, mas sendo um jovem político com opinião e ideias bem assentes, como acha que Portugal e o mundo vão ultrapassar toda esta situação que já dura há mais de um ano? Eu acho que acabei por responder um pouco a isso ao longo das últimas perguntas, não é? Acho que os planos de vacinação e a vacinação em si pelo menos daquilo que perspectivamos neste momento, é a solução. Pelo menos é a solução em que nós nos devemos concentrar atualmente. Mas depois restam muitas preocupações, como as que eu acabei de elencar. Seja do ponto de vista empresarial e industrial, mas também do ponto de vista do desporto, da cultura e muitos outros que se encontram parados e que vão precisar de apoios. Aqui, pegando em questões tão simples do ponto de vista social, nós não sabemos como é que vamos conviver daqui a 2 meses. Nós não sabemos como conviver atualmente. Vemos agora pela grande afluência às esplanadas, em que as pessoas têm vontade de estar umas com as outras, e eu sou um dos que, para algumas das coisas que tenho estudado e acompanhado, tenho curiosidade em ver se os anos 20 não serão os novos loucos anos 20, não é? Na verdade, em que vamos ter sede de convívio, vamos ter sede de tudo aquilo que nos foi retirado e vamos procurar compensar isso nos próximos tempos. Mas acho que, essencialmente, devemos concentrar-nos na vacinação, e se conversarmos entretanto e mais tarde veremos se a vacinação será o reduto final para a superação desta pandemia, mas os efeitos desta pandemia durarão durante anos, se não décadas, mas que sejamos preventivos de hoje em diante e que aprendamos que a qualquer momento daquilo que damos por adquirido pode ser derrotado por um inimigo invisível, não é? Para finalizar então, que mensagem gostaria de deixar a todos os jovens de Santo Tirso? Aos jovens de Santo Tirso eu apelo sobretudo que participem, que se envolvam e que procurem dar a vossa opinião, conhecer mais opiniões, mas sobretudo que façam parte dos vossos núcleos de decisão, seja nas escolas, nas associações de estudantes, seja nas associações de moradores, junto das juntas de freguesia. Estou certo que os decisores políticos também terão todo o gosto em ouvir os jovens e não só, porque acredito que os decisores políticos nunca se esqueçam daquele que é o seu papel fundamental. Eu, pelo menos como participante na vida política, não me esqueço, e é isso que eu estimulo. Participam, tenham esperança, batalhem bastante e tenham consciência de que os próximos anos são nossos e que muito dependem de nós para fazer face a todas as lutas que estamos a atravessar neste momento, e que vemos uma escalada tão rápida e vemos a decorrer uma escalada tão rápida e que vão precisar da nossa força para ser combatidas. Em nome do Diário Santo Tirso, agradecemos então mais uma vez a disponibilidade para a entrevista. Desejamos-lhe todo sucesso, quer a nível pessoal,
que era um bom político. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Juventude Socialista também e em nome pessoal o convite e foi um gosto enorme estar à conversa convosco. Muito obrigado.